Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 geeks que se diverte imenso a falar convosco deste hobby que tanto adora. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Olá Miguel. E Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva Bruno, viva. Então, o tópico de hoje, que nos traz para o episódio de hoje, é os prémios do hobby, dos jogos de tabuleiro, como é evidente. Para quem não conhece ou não está tão bem dentro do hobby, existem efetivamente vários prémios nacionais e internacionais dedicados ao hobby dos jogos de tabuleiro. São prémios com diferentes critérios, categorias, bastante únicas, que podem ajudar os nossos ouvintes, de alguma forma, a encontrarem alguns jogos de tabuleiro que possam passar debaixo do radar. Seguir estes prémios, entender um pouco melhor o que é que eles são e quais são os com que vos possam identificar. Para quem já é perito nestas andanças dos jogos de tabuleiro, vamos explicar também um pouco melhor alguns dos prémios, as origens, alguns critérios que os distinguem e também para ficarem um pouco a conhecer quais são os que nós os três nos identificamos também mais. Então, começando se calhar por ti, Miguel, queres partilhar o primeiro award, o primeiro prémio que trouxeste para os nossos ouvintes? Ora, claro que sim. Eu trouxe 2 awards, acho que todos nós trouxemos 2 awards cada um. Exatamente. E então o meu primeiro award, o meu primeiro prémio do qual eu vou falar é os Dice Tower Awards. Os Dice Tower Awards são um prémio que é atribuído desde 2007, anualmente nos Estados Unidos, e é um prémio em que os jogos são nomeados por um grupo de podcasters e de bloggers do hobby dos jogos de tabuleiro e que façam parte da Dice Tower Network. A Dice Tower é, para quem não conhece e também para quem conhece, é provavelmente o site mais conhecido mundialmente relacionado com o hobby dos jogos de tabuleiro, tirando provavelmente o Board Game Geek. E, portanto, este prémio acaba também por ser conceituado precisamente por causa disso, porque é um prémio dado pela Dice Tower e pelas pessoas, pelos podcasters e bloggers que estão na rede da Dice Tower. Para além disso, a Dice Tower tem também uns selos que são os Dice Tower Seal of Approval e os Dice Tower Seal of Excellence, são selos de qualidade que faz com que haja depois mais interesse pelos jogos que têm esses selos. Estes awards, estes prémios da Dice Tower são atribuídos tipicamente em julho. Os últimos vencedores este ano, 2020, ainda não foram atribuídos. Não sei se estará relacionado com alguma coisa da Covid ou não sei. Mas, como eu disse, é anual. E nos últimos 5 anos, os jogos que ganharam este prémio foi o Pandemic Legacy Season 1, o Scythe, o Gloomhaven, o Root e o Wingspan. Portanto, isto por anos, desde 2015, Pandemic Legacy Season 1, Scythe, Gloomhaven, Root e Wingspan. Estes awards têm 14 categorias de prémios, portanto são imensos prémios, imensos jogos, entre as quais, para além do melhor jogo, tem também a melhor produção de jogo. Qual é que foi o jogo que teve a melhor produção no geral? O ano passado foi o Cloudspire. Há outra categoria de qual é o jogo que tem a melhor arte, qual é o melhor jogo familiar, melhor jogo cooperativo. Portanto, há aqui outras categorias de prémios e várias categorias de prémios. Convido-vos depois a espreitarem o site da Dice Tower para verem quais as categorias, os nomeados, os vencedores, etc. Eu confesso que, passando um bocado a publicidade da Dice Tower, pronto, mas eu até costumo seguir o podcast deles, que é bastante interessante também, e até gosto de ver os prémios, porque pronto, acabo por gostar das reviews deles, e eu pessoalmente
costumo seguir, apesar de, pronto, a questão como tu falaste de DICE Seal of Excellence, pronto, é ali também está uma vertente comercial aqui por trás disso, que eles vendem um pouco também esse selo, se bem que, pronto, também lhes interessa não pôr o selo em qualquer jogo, mas claro. É claramente ali um misto entre a parte comercial e gerar valor, no fundo, para a organização da Dice Tower. Mas antes de passar a palavra ao Bruno, era só esse comentário que tinha. Bruno, comentários teus e, claro, também a tua parte de também o award que trouxeste, então, para partilhar com os nossos ouvintes. Em relação à Dice Tower Awards, são claramente uns prémios que são muito conhecidos na comunidade, nem que seja porque a Dice Tower é provavelmente a comunidade mais conhecida da indústria, portanto tem sempre muita importância, e pelas pessoas que organizam esses prémios, que são também bastante famosos, acabam sempre por ter ter muito reconhecimento e acabam por ter também bastante importância aqui na indústria. Então, o que é que eu vou falar? Vou falar também de dois. Eu vou começar pelo primeiro, que é provavelmente os Oscars da indústria, o Spiel des Jahres. Espero não estar aqui a assassinar o nome, nunca tive alemão, mas pelo que eu ouço dizer é assim que se pronuncia. É um prémio que foi atribuído desde 1978 na Alemanha. Foi originalmente concebido para proteger ou para valorizar o mercado interno alemão ou de países de língua alemã, e que tem 3 categorias. Tem uma categoria de jogos infantis, que é o Kinderspiel, e tem a categoria de jogo casual ou jogo familiar, que é o Spiel des Jahres, é o prémio do ano, e desde 2011 foi criada uma categoria para um jogo mais sério, que é o Kennerspiel des Jahres. O jogo sério, o jogo expert, um jogo mais complexo. Quem é que nomeia e quem é que dá os prémios? Segundo a organização, e está tudo explicado no site da organização, é um conjunto de pessoas ligadas à indústria, desde jornalistas, críticos, gamers, pessoas que são conhecedoras da indústria, que jogam muitos jogos e que são independentes, não estão ligados a editoras nem a designers. E não conhecendo as pessoas, nós acabamos por acreditar que realmente há aqui esta transparência, até porque é um prémio que, pela sua consistência, foi ganhando terreno, foi ganhando protagonismo, e por isso, desde 1978 até 2020, já passaram 42 anos, creio que toda a indústria encara estes prémios como realmente os Oscars, os prémios oficiais aqui dos board games. Consta também que um jogo, e para vocês perceberem a importância deste prémio, um jogo tem um preço médio de 25 euros, que é vendido no retalho, e que ganha este prémio, acaba, e que por norma tem uma tiragem de 3.000 a 5.000 unidades, quando ganha este prémio, para terem uma noção, pode chegar às 500.000 unidades de tiragem. Nós estamos a falar de 100 vezes mais. E estamos a falar de 100 vezes mais tiragem, estamos a falar de 100 vezes mais de valor, de lucro, de dinheiro a entrar. Portanto, é um prémio que mexe muito com a indústria, sobretudo das editoras que acabam por ganhar este prémio. É muitas vezes este prémio que pode salvar uma empresa ou pode catapultar uma empresa pequena para tornar bem maior, para dar o passo em frente. Há aqui critérios que estão bem explícitos no site do Spiel des Jahres. É um prémio que só é atribuído a alguns jogos e que depois já lá vamos, isto depois causa muita polémica, que todos os anos isto acontece, mas segundo os critérios da Spiel des Jahres, as regras têm que ser bem claras, têm que ser bem escritas e de fácil entendimento para o consumidor final, que é o jogador. As regras têm que ter a componente da regra em alemão, isso é também uma das questões que tem que existir para o jogo poder ser considerado. Tem que ter uma boa apresentação e uma jogabilidade fluida. Existem mais alguns critérios, mas assim, de uma forma mais geral, isto tem que existir para que o jogo possa ser considerado. Também anualmente, em julho, por norma é em julho que este prémio é atribuído, e neste ano ganharam. Não vou aqui falar do Kinderspiel des Jahres, porque o jogo infantil não é algo que não é a minha praia, e acaba por ser também o prémio que menos polémica à partida também provoca, mas sobretudo os outros dois prémios aí
cria muito debate. Este ano ganha o Pictures, é um jogo que saiu assim do nada, apareceu sem que ninguém tivesse à espera, e que dos 3 nomeados provavelmente era aquele que ninguém esperava que ganhasse, ganhou. Já lá vamos falar sobre isso, e depois também que vocês comentassem um pouco sobre as vossas opiniões. E o jogo sério do ano foi o The Crew, um jogo que eu até falei na semana passada, no episódio da semana passada, que ganhou o jogo de prémio do ano mais sério. O The Crew bateu o Cartographers e o jogo The King's Dilemma, e o Pictures, para jogo do ano mais casual, ganhou ao My City e ganhou ao Nova Luna. Portanto, eu não concordo nem com um nem com o outro, já não concordo com estes prémios, nem concordo com as nomeações, talvez há 5 ou 6 anos. Eu não sei o que é que estes senhores passaram a beber ou passaram a fumar, que eu tenho aqui muitas reservas sobre as nomeações. E aqui já vou começar a deixar a suavidade do assunto e começar já aqui a destruir um pouco. E depois queria também saber a vossa opinião. Eu estou totalmente em desacordo com as nomeações e, sobretudo, também com os vencedores, não só deste ano. Mas aquilo que me faz confusão é que eles põem num site uns determinados critérios e depois começa a haver aqui uma confusão tremenda de ano para ano. Eu já não sei se eles realmente cumprem os critérios, o que é que realmente são os critérios, e parece-me sempre um ou outro jogo, e às vezes até são os 3 jogos, que eu não acho que sejam os melhores da indústria. E uma vez que em 42 anos de consistência, digamos que em que já conseguiram colocar-se no topo desta vertente da premiação dos jogos, e com o impacto que as vendas, em termos de vendas e para as próprias editoras que este prémio tem, eu acho que deveria ser um pouco mais sério, um pouco mais responsável a própria nomeação. Eu vejo aqui coisas que a mim não me faz sentido. Eu não acredito que o The Crew, por muito bom jogo que seja, eu até falei bem do jogo, apesar de não achar assim nada de especial, primeiro, não acho que seja o jogo, não deveria estar na categoria de jogo sério, não me parece que seja um jogo sério. Aqui é uma coisa que de ano para ano me faz muita confusão, como é que jogos sérios, ditos sérios, estão nesta categoria quando deveriam estar na categoria de familiares. E depois há jogos que aparecem assim do nada, que parece que estão a fazer um favor a alguém. É a minha opinião. E de ano para ano, e isto também é um crédito que eu lhes dou. Há jogos que aparecem assim do nada e que, se não fossem eles, provavelmente nós nunca ouviríamos falar deles, e até são bons jogos. Isto é algo que é o fator surpresa que eu gosto neste tipo de prémios. E para mim acabam por ser os prémios oficiais, mesmo que eu não concorde com as escolhas, mas acabo sempre por ficar, será que o The Crew é o melhor jogo do ano, 2019? Não houve nada melhor que tenha sido mais bem feito? Eu devido. E se for cumprir com os critérios deles, serem jogos com regras em alemãs, com autores alemães ou que tenham, ou que sejam de países de língua alemã, vocês não conseguem encontrar 1, 2, 3, 4, 5 jogos que sejam feitos por editoras ou por autores alemães melhores do que este? Eu devido. Em 2019 saíram muitos bons jogos que cumprem esses critérios e nem nas nomeações saíram. Portanto, há aqui muito mais a falar, mas eu não me vou alongar. Se vocês quiserem dar os vossos 5 cêntimos sobre isto, eu tenho muita coisa para dizer, mas estes prémios de há 5 ou 6 anos para cá estão totalmente estranhos. Miguel, queres acrescentar alguma coisa? Senão eu posso entrar aqui porque eu tinha algum pontinho que queria dizer. Entrar a pé juntos. O que eu ia dizer era que eu tenho vindo a concordar com o Bruno, especialmente na parte do Kennerspiel, na parte dos jogos mais, vamos chamar, complexos, porque este ano o The Crew não é um jogo complexo, o Cartographers não é um jogo complexo, e estão ali. Ficavam melhor, entre aspas, se estivessem no Spiel normal, no jogo do ano. Por outro lado, lá está, pronto, isto depois são critérios de seleção, mas para mim aqueles 2 jogos não deviam estar no Kennerspiel, simplesmente porque não são jogos complexos. Claro. Miguel, só para teres uma noção, na mesma categoria em anos anteriores estão jogos como a Concórdia, como o Rococó, como o Orléans, temos jogos como o Terraforming Mars, entre outros, e temos o The Crew, que se estivessem na mesma categoria não faz sentido nenhum, pelo menos não me parece natural. Exato. Esta é a minha opinião. Exato. Desculpa, Marcos, só para dar aqui mais uma chega. Por exemplo,
em 2017 ganhou o Exit. Sim. E o Exit também não. Ok? E ganhou o Terraforming Mars. Por Terraforming Mars e ao Raiders of the North Sea, que são jogos que também são mais puxados, é verdade. Agora, este ano eu não sei o que é que se passou. Não sei. Não sei o que é que se passou. Enfim, ou eles mudaram o júri, ou não sei. Não faço ideia. Mas, de facto, há aqui coisas que não lembram a ninguém. Estou contigo, Bruno. Sim. Mas, pronto, mas é o que é. Desculpa, Marco. Eu confesso que entendo o que estás a dizer, Bruno, e também, principalmente na questão da decisão de que é complexo, ficou um bocado lato, principalmente nesse ponto. Eles efetivamente têm um conjunto de regras, pronto, a questão de ser muito alemão e pronto, há claramente ali desde o seu início de um bocado puxar, também é um prémio muito antigo, não é? Mas tentar puxar um pouco pela indústria alemã. Na altura, na década de 70, efetivamente era um bocado preciso, não é? Quer dizer, os jogos de tabuleiro não tinham metade da visibilidade que têm agora, e o mercado americano era muito diferente do mercado europeu. Hoje em dia, se calhar, o mercado europeu e o mercado americano continuam muito diferentes, mas já se difunde um bocadinho mais, já tem uma identidade própria os jogos europeus, e sem dúvida o epicentro da coisa é na Alemanha, não é? O que faz com que, se calhar, eles tenham na mesma que continuar a puxar um bocadinho pelo produto nacional. Dito isto, tu comparaste o prémio aos Oscars, e acho que é uma boa comparação. E tal como isso, os Oscars também, de vez em quando, ganhar um Oscar não é significativamente o melhor filme, tipo, nem o que vendeu mais, nem o que mais gente se sente lá satisfeito, mas é tipo artisticamente aquela coisa. Depois de vez em houve anos onde os Oscars foram muito controversos, não é? Eu acho que é um bocado que está a sofrer disso. Os Oscars são tão grandes que depois já têm que procurar a sua própria identidade. Acho que foi isso que aconteceu no cinema. Os Globos de Ouro também, eventualmente, com o tamanho que já estão a ter, se calhar também vão começar a entrar no mesmo tipo de conversas, já não entraram em alguns casos. E eu acho que a SPL aqui tem este prémio, que é uma coisa gigantesca e que tem que mudar a identidade, porque efetivamente, senão, todos estes prémios iriam tender para a mesma coisa. E eles, como são maior, se calhar decidiram a necessidade, ou identificaram uma necessidade de transformação maior. Isto é eu a tentar justificar uma coisa sem trabalhar na SPL e não fazer ideia do que é que aquela malta está realmente a fazer. Ora, o que eu vejo é uma tendência de tentar se distinguir. E nessa tentativa de se distinguir, há certas decisões que se calhar possam não fazer muito sentido. E eu espero que eles estejam a ver essas coisas. A gente pode fazer aqui um podcast em alemão de Wunderbar. E vamos fazer isto assim, uma coisa um bocadinho diferente, só para ver se eles entendem, mas a realidade é, eu acho que eles estão à procura de uma nova identidade para se distinguirem dos outros. Esta é a minha opinião. Nesse caminho, eu joguei, por exemplo, o Pictures, até foi em Braga, foi o Albert e a Cecília que tinham trazido o jogo de Essence, a memória não me falha, quando eles foram à conferência, e estava lá o jogo, eles acharam muito giro. Eu posso-vos dizer que o jogo, do ponto de vista da originalidade, realmente é bastante diferente de qualquer outra coisa. E se calhar há outros prémios que têm uma categoria de inovação e que se calhar eles numa ótica de transformação poderiam pensar um pouco mais em incluir certas coisas de diferenciação, ou se calhar noutras categorias que façam um bocadinho mais de sentido, e não tentarem premiar com o jogo do ano. Acho que é um nome muito forte, não é? Jogo do ano, e depois se calhar o jogo do ano pela inovação, se calhar o outro é jogo do ano pela arte, e dependendo do júri é muito difícil, não é? Quer dizer, o jogo do ano é o que tem melhores peças, é o que tem maior potencial de mercado, quer dizer, é um equilíbrio, não é? E depois se queres te distanciar, vais ter que tornar uma das categorias, vamos dizer assim, de avaliação mais prominente do que nas restantes, e ao fazeres isso a coisa não corre muito bem. Este é eu a tentar fazer advogado do diabo. E eu até percebo, e acho que é totalmente legítimo, a SPLR puxar pelo jogo alemão ou de língua alemã. Eu acho que já, passado 42 anos, e nós todos, acho que a nível global,
já assumirmos que os Spiel des Jahres são os prémios a sério da indústria, acho que neste momento, já que conseguiram ter essa reputação, já poderiam ser um pouco mais globais e ao mesmo tempo começarem a dar prémios realmente aos melhores jogos. Se calhar alguns dos critérios não serem tão rígidos, e eu acho que mesmo assim eles já não são tão rígidos nesses critérios. Já temos um wingspan que de alemão pouco tem, a ser vencedor, não é? Temos jogos como o Time Stories e até o Seven Wonders, que já ganhou, que também não é alemão e que ganhou o prémio. E eles, de vez em quando, de um ano para o outro, parece que querem mostrar que estão mais abertos, têm os horizontes um pouco mais abertos, e depois no ano seguinte é tudo alemão. E faz-me confusão como é que de um ano para o outro muda tanta coisa. Eu vou dar só aqui, só para terminar esta conversa dos Spiel des Jahres, porque há muita coisa para falar, dava um episódio inteiro, mas, e eu não quero dizer que este senhor não é um bom designer, porque senão não tinha, vou já dizer, 600 jogos editados. É o senhor Rainer Knizia, é um editor alemão, e eu não sei o que é que este senhor tem aqui com os Spiel des Jahres, mas este senhor parece que todos os anos tem que estar lá qualquer coisa. E não me digam que um senhor que faz 600 jogos se preocupa mais com a qualidade do que com a quantidade. 600 jogos dá para fazer quase um jogo por dia durante quase 2 anos. Ponham isto na cabeça. Posso também vos dizer que, diria que mais de 50% durante um largo período, a Cosmos e a Ravensburger, que são empresas alemãs, ganharam prémios dos Spiel des Jahres. São empresas enormes. Eu acho que eles não precisam de tanta publicidade e, se calhar, há jogos bem melhores do que estas companhias fazem. Em relação ao Rainer Knizia, 2001, vamos começar assim, 2001, ele tem um jogo nomeado, Lord of the Rings. Ganhou? Não, não ganhou. 2006, Blue Moon City. Ganhou? Não, não ganhou, mas foi nomeado. Em 2008 ganhou, Keltis. Ganhou com o Keltis, muito bem. Já tens aí um prémio. Em 2008 ganhou outro prémio para o Kinderspiel, que é o jogo infantil, que é um jogo chamado Were Wars, que está neste momento colocado em 14.074 no ranking do BGG. Espetacular. Fitz, jogo criado em 2009, nomeado, não ganhou. E agora é que vamos ver aqui uma streak, uma winning streak aqui deste fantástico autor, que com um jogo chamado são 3 M's e um ponto de exclamação, em 2016 não ganhou o prémio, mas foi nomeado. Em 2017 foi nomeado novamente, The Quest for Eldorado. Depois, 2018, já vai no 3º ano consecutivo, Lama, um jogo que apareceu do nada, que foi nomeado, não ganhou o prémio. E este ano, claro, não poderia deixar de ser, My City, foi nomeado, não ganhou. Este senhor está em todo lado. Este senhor tem 600 jogos, que realmente são muitos jogos, acho que é normal aparecer aqui qualquer coisa, mas sabem qual é que é o jogo que está mais bem cotado? Todos os jogos que ele já fez no BGG, e é o único que está no top 100, é o Tigris and Euphrates, que foi feito em 1997, não teve qualquer nomeação, não ganhou o prémio de Spiel des Jahres, e está no lugar 83, pelo menos à data de hoje. Eu acho que a própria comunidade, à medida que o tempo vai avançando, vai regulando o mercado e vai dizendo o que é bom, o que é que não é bom. O Tigris and Euphrates está no top 100, mais nenhum está no top 100. E todos estes jogos são 9 que eu vos disse, e há alguns que têm umas nomeações que fogem um pouco deste âmbito, que os Spiel des Jahres às vezes também dá, alguns prémios especiais, que ele também tem mais algumas nomeações. Tem mais de 10 nomeações, pelo menos, e só ganhou 2 prémios. Eu não sei o que é que este senhor faz para estar lá sempre. E isto aqui é que me faz confusão e começa-me a levantar algumas dúvidas. Não há jogos melhores do que este senhor faz. Vão-me dizer que ele tem que estar sempre, em todos os anos, nomeado. Pronto. É o meu desabafo. Eu acho que a senhora tem um bom designer. Mas caramba, há muita coisa aí no mercado, muita coisa melhor. Mas este senhor, olha, para o ano 2020, faço a minha aposta já, podem escrever aí, e ele vai ser nomeado para qualquer coisa. Eu disse, peço perdão a quem está a ver o episódio hoje, eu disse 600 jogos, se calhar quando vocês ouvirem o episódio e forem ao BGG, ele já deve ter 601 ou 602, porque isto depois, lá está, de dia para dia, ele pode criar mais um jogo. Já está. Desculpa. Ai, muito bom. Não tem mal, mas eu percebo a frustração. E é como estávamos a dizer, é a diferença entre a opinião pública, até mesmo no cinema tens o People's Choice Awards e depois tens os Oscars e são muito diferentes. O BGG é um bom, e isto é uma boa partilha para quem nos está a ouvir, principalmente quem não conheça muito estas coisas dos awards e tudo. Pronto, uma coisa é ganhar um prémio, outra coisa é depois das pessoas, realmente qual é o ranking que as pessoas dão e tudo, por isso, pronto, criem a vossa própria
identidade, do ponto de vista do que é que vocês gostam de jogar. Vão ver também diferentes destes prémios. Pronto, a verdade há de estar algures no meio disto tudo e no equilíbrio entre estes pontos todos, mas é um bocado isso. Pronto, da minha parte, eu trouxe também, como nós os três estamos a falar, dois awards, e vou-vos falar então do primeiro, que é o As d'Or. Eu acho que isto é muito. Eles devem ter se inspirado muito no Ballon d'Or, no prémio do futebol, não é? E já não é o primeiro prémio que tem um ouro qualquer, não é? Isto é As d'Ouro em francês, As d'Or, e como é francês, isto é um prémio que é dado, no fundo, é atribuído em Cannes, França, no Festival Internacional dos Jogos, o Festival Francês dos Jogos. Que já teve início em 1988, também é um prémio já com muitos anos, quase tantos, menos 10 anos, pronto, do que o da SPL, mas já um prémio muito antigo. Que já teve algumas transformações, para quem esteja a seguir o prémio agora, mais recentemente, se calhar conhece, é o Jeu de l'année, o jogo do ano, do As d'Or, mas na realidade isto no início era só o As d'Or, era mesmo tipo o Ballon d'Or, era só isso, não tinha cá do ano, nem nada. Depois é que isso veio depois. Em 2013 eles acrescentam um formato em que é um formato único com 10 nomeados e depois dão o que eles depois começaram a chamar o Super As d'Or, que só depois, em 2005, com a fusão com a Associação de Promoção e Avaliação dos Jogos, isto dito em francês, se vocês pesquisarem, isto será em francês, que é a Associação de Production et Avaliation des Jeux. Mas isto é uma associação francesa que depois fundiu aqui o prémio que também atribuía com o As d'Or em 2005. E aí sim nasce o As d'Or Jeu de l'année, o jogo do ano do As d'Or. Pronto, por isso isto aqui, se vocês começaram a seguir isto mais em 2005, para quem já possa já estar ao corrente disto, pronto, tem aqui uma história para trás, mas na sua essência continua assim um bocado mais fiel à parte do As d'Or. O prémio, no final, é tudo selecionado por júris, por isso são normalmente tudo jornalistas ou pessoas daqui da indústria franceses, ok? Por isso aqui vocês têm o contraste do mundo de criação de jogos mais antigo, se calhar o mais clássico dentro dos Eurogames na Alemanha, e agora também outro que também não tão antigo, mas igualmente clássico também de França e com a sua própria identidade. O Bruno já estava há bocado a falar e bem, isto foi uma maneira que os alemães começaram com a SPL a puxar pelos jogos alemães. A França também já tem uma dimensão suficientemente representativa no mercado mundial e isto aqui se calhar é vamos dizer assim, o jogo ou o prémio de eleição para o mercado francês. Que, como tem expressão mundial, é um prémio que tem um renome também relativamente grande a nível mundial. Não é um prémio que tenha muitos jogos americanos, está um bocado fechado, não é? Tal como o SPL é jogos, tem mercado francês, por isso se vocês gostam de American Games ou se já experimentaram alguns, se calhar este prémio, tal como o SPL, se calhar não são os prémios para vocês, mas se gostarem dentro do Eurogames, gostarem de alguns criadores franceses, é sem dúvida um prémio para vocês seguirem. É bastante equilibrado do ponto de vista do que se vê ao longo dos anos, se calhar não está tão contaminado, também não tem o mesmo nome, nem o mesmo peso que tem a SPL de Jars e as suas categorias. Por isso, se calhar quando chegar ao nível de Oscar também começa a se vender um bocado, ou haja aqui algum peso comercial, não sei. Mas neste momento até assim um bocadinho idóneo. Só que muito focado no mercado francês. Acontece em fevereiro, tipicamente quando acontece o festival, por isso quer dizer que já aconteceu este ano, para os prémios que foram publicados no ano anterior, isto é, eles lançam em fevereiro, por isso o que eles mostram é os prémios que foram publicados no ano quer dizer, o prémio de 2020 é sobre os jogos de 2019, não é? Os de 2020 ainda estão para vir, vão ser premiados em fevereiro do próximo ano, para vocês entenderem a timeline. Tem basicamente 3 categorias com 4 nomeados por categoria. É só isto, não há mais. E há o tout public, o todo o público em geral, que é, vamos dizer, o equivalente ao jogo do ano, no fundo é o jogo genérico. Depois tem uma categoria de enfant, infantil, e tem uma categoria expert,
que é a categoria, vamos dizer outra vez, jogo complexo. Se vocês pesquisarem o vencedor do jogo do ano, vamos dizer assim, do público em geral, do Public, é o Oriflamme, dos dois irmãos que por acaso nunca tinham publicado nada e que foi o primeiro jogo deles, que foi este Oriflamme, que é o Adrian e o Alex Heslin. E depois também ganha aqui contra o Little Towns, o Fiesta de los Mortos e o Draflasoros. Infantil também não conheço muito aqui, não é bem a minha praia, mas ganha o Dreamcatchers e tinha aqui outros jogos que foram nomeados. Os outros 3 nomeados foi o Hedgehog Roll, o Valley of the Vikings e o Yum Yum Island. Não conheço nenhum, por isso, para quem nos está a ouvir, pronto, não tendo crianças, se calhar aqui o Bruno um dia destes vai começar a conhecer os jogos todos de cor, mas eu ainda não tenho esta parte da minha ludoteca. A nível de jogos complexos, que ganha, por acaso é interessante, é o Res Arcana, do Thomas Lemon, e o Lehman é... Lehman. O Lehman é muito conhecido pelo Race for the Galaxy e aqui o mais recente jogo dele, o Res Arcana. Ganha aqui contra, os jogos de peso, não é? Ganha contra o jogo complexo, ganha contra Gloomhaven, Root e It's a Wonderful World. Por isso é curioso que depois também aparece o It's a Wonderful World, já este ano tem aparecido em muitos, com algumas vitórias e com muitas nomeações. Por isso, só para vocês verem que é assim alguma coisa equilibrada. E é isto, o Asdor, do Festival Internacional dos Jogos, ou o Prémio Francês aqui de Cannes. Passando para ti, Miguel, falando então do segundo award que vais partilhar connosco. Ora, o segundo award, há bocado, Marco, acho que foste tu que disseste, se não me engano, que depois as pessoas tinham tendência para... não, foi o... Ou foste tu, Marco, ou foi o Bruno, já não me lembro, mas um de vocês disse que depois as pessoas tinham a oportunidade de dizer quais é que são os jogos que são realmente bons ou não, etc. por aí fora. E então... para isso, ou também para isso, e pegando no Knizia e no único jogo que ele tem do top 100, etc. por aí fora, vou pegar então nos Golden Geek Awards. Os Golden Geek Awards é um prémio que é atribuído desde 2006, anualmente também nos Estados Unidos, e em que os jogos são nomeados e votados não só por grandes pessoas entendidas, vamos dizer assim, mas também pela comunidade dos jogadores, dos utilizadores, dos sites Board Game Geek, RPG Geek e VideoGameGeek.com. Isto são 3 sites, o Board Game Geek relacionado com jogos de tabuleiro, o RPG Geek relacionado com role-playing games e o Video Game Geek relacionado com jogos de vídeo para as várias plataformas, por aí fora. E então, este prémio, ou estes prémios, são atribuídos normalmente na BGG-Con, é uma convenção do Board Game Geek, que costuma ser em Dallas em novembro, e tem imensas categorias de prémios divididas por jogos de tabuleiro, jogos de vídeo e role-playing games. O ano passado, em 2019, só foram atribuídos prémios para jogos de tabuleiro. Não consegui encontrar porque é que as outras categorias, porque é que não foram atribuídos prémios para jogos de vídeo e role-playing games. Vamos ver como é que será este ano. No entanto, a parte que nos interessa mais, pelo menos para este podcast, os jogos de tabuleiro. Os últimos vencedores de jogo de tabuleiro do ano foram o Pandemic Legacy Season 1, o Scythe, o Gloomhaven, o Brass Birmingham e o Wingspan. É um bocadinho diferente da lista que o Bruno apresentou, quer na Spiel, quer na Kenner Spiel. É ligeiramente diferente, mas também eu acho que... e já agora que queria só fazer a comparação com os Dice Tower Awards. Entre os Dice Tower Awards e os Golden Geek Awards, dos últimos 5 anos, só em 2018 é que há uma diferença entre os prémios de um e de outro.
Em 2018, nos Dice Tower ganhou o Root e os Golden Geek ganhou o Brass Birmingham. Tirando isso, nos últimos 5 anos estão perfeitamente de acordo e perfeitamente alinhados. Agora, estes Golden Geek Awards, eu posso dizer que provavelmente, obviamente olhando para estes jogos, isto são jogos um pouco mais complexos e, portanto, é natural que também ganhem jogos ligeiramente mais complexos ou um pouco mais complexos, também porque a própria comunidade dos sites e do Board Game Geek serão pessoas que são gamers um pouco mais experimentados e que gostam de jogos um pouco mais complexos e, portanto, será natural que ganhem jogos mais estratégicos por aí fora. No entanto, não ficava surpreendido se estes 5 vencedores ou outros nomeados tivessem sido, voltando outra vez à Spiel, no Kennerspiel. Sim, senhor. Nos jogos mais estratégicos, mais complexos por aí fora. Não é assim que eles fazem? Ok. Já falámos disso. Pronto. Então, para dizer então que estes Golden Geek Awards, uma vez mais, são atribuídos apenas em novembro e, neste caso, são atribuídos, são nomeados e são votados pela comunidade dos próprios utilizadores dos sites, neste caso, do Board Game Geek. Eu só reponho aqui um comentário de 2 pontos que eu acho muito interessantes. Eu gosto muito de ambos os awards que tu falaste, Miguel, tanto do Dice Tower como do Gold Geek Awards. Eu vejo ambos como People Choice Award. Até mesmo o da Dice Tower. A realidade é que é o maior site, e não é o maior site porque comeu muito e ficou muito grande. É o maior site porque as pessoas se identificam muito com isso. Por isso faz-me todo o sentido que o público que segue a maior parte do Dice Tower Awards e que segue o Dice Tower, que vai seguir as Dice Tower Awards, também seja o mesmo público que está a votar no Gold Geek Awards e por isso haja uma tendência muito grande para ambos estarem bastante alinhados. Eu sigo imenso o Board Game Geek. Baseio-me imenso também no Board Game Geek. Eu acho que identifico-me com muita gente, mas depois também tem que saber divergir. Nós já falamos até sobre as mecânicas que nós gostamos e o tipo de jogos que nós mais gostamos. E eu não vejo, apesar destes prémios serem americanos, isto tem muito jogo europeu, e eu há alguns jogos americanos que eu também gosto e acabo por ter que depois procurar um bocadinho mais ou escavar um bocadinho mais fundo porque não aparecem também nestes prémios. Mas fica aí a nota, se vocês sentirem que seguem um bocado as massas, quem nos está a ouvir e que seguem o BGG e o top 100 do BGG, vocês se identificam com grande parte disso, então muito provavelmente este é um bom prémio para quem nos está a ouvir, para vocês seguirem, e se não conheciam o jogo é um bom prémio para vocês olharem. Eles, por exemplo, terem escolhido, em vez do Root, terem escolhido o Brass. O Brass é um dos meus jogos preferidos, por isso pronto, identifico-me claramente, e Birmingham em particular tem um upgrade relativamente forte do ponto de vista de mecânica comparado com a versão anterior. Por isso identifico-me. Mas Bruno, passo-te a palavra para os teus comentários e também para partilhares o teu próximo award. Eu também gosto muito dos prémios que o Miguel falou. Acho que é mesmo como tu disseste, Marco, provavelmente é aquilo que reflete mais a opinião do consumidor final. E apesar de eu não concordar sempre com o vencedor, nem se calhar eu concordo com o jogo que está em número 1 ou número 2, isso pouco interessa. Nós olhamos para um top 10 ou olhamos para um top 100, é uma questão de reordenar os jogos. E por muito que eu não goste de um jogo, é uma opinião pessoal, e isto é sempre relativo, porque mexe sempre com opiniões pessoais. Eu gosto, tu não gostas, e portanto vamos estar aqui em desacordo. Eu consigo ver um jogo que eu não gosto, mas consigo perceber porque é que as pessoas gostam. Consigo perceber que o jogo é bom. E isso é importante, porque o jogo pode não me atrair, não ser algo que eu gosto de jogar porque tem aquela mecânica X ou o tema X, mas eu consigo perceber, ok, o jogo é bom, eu consigo perceber porque é que as pessoas gostam. E acho que o top 10, o top 20 ou o top 100 vai refletir sempre isso. É uma questão depois de reordenar consoante os gostos pessoais das pessoas, mas no global é o que está ali refletido, é o que eu acho que realmente são os bons jogos. Vamos então agora falar do meu segundo prémio. O meu segundo prémio também é um espelho, mas é um espelho, se calhar, diferente. É o Espelho Portugal. O Espelho Portugal é um prémio nacional, foi criado em 2006, criado pela malta de Leiria, provavelmente
pelo grupo, não sei se é o mais antigo, mas se calhar o mais consistente a nível nacional de jogadores de board games. Aquela malta do grupo Board Gamers de Leiria, que também está associada à Leiria Con, que é também, na minha opinião, e se calhar na opinião da maioria das pessoas, o evento de referência a nível nacional, e pelo menos aquele que tem mais repercussão ou mais interesse a nível internacional em relação àquilo que nós fazemos cá dentro. Eu já tenho muitas pessoas a vir de fora, há pessoas da indústria bastante conhecidas a virem, a serem convidadas e a virem com todo o gosto, e que vêm à Leiria Con, e portanto há aqui pessoas conhecedoras do hobby, pessoas e muitas delas são designers de jogos e bastante conhecidos até na indústria. Portanto, estamos a falar de pessoas que sabem do que falam, pessoas que jogam muitos jogos e que mantêm uma consistência, e por isso é que, concorde-se ou não com os critérios que este grupo faz, eles são consistentes. A Leiria Con, que é quando são atribuídos estes prémios, o prémio da Spiel Portugal, são jogos muito euros, são jogos complexos, portanto, são muito nessa vertente. Mas não temos aqui um ano em que a coisa mude para o lado oposto e depois voltam outra vez a saltar para os jogos complexos e depois voltam outra vez para trás. Não. Eles são muito consistentes e por isso, concordo-se ou não com os vencedores, eles pelo menos têm um critério que cumprem sempre todos os anos. Por isso é que eu, à partida, até porque eu sou um jogador mais de Eurogames, eu acabo por me identificar mais com este prémio do que com outros que já foram falados, sobretudo aquele que eu falei anteriormente, com o qual, apesar de ser o oficial, eu não consigo perceber as seleções. Ora bem, em 2019, que foi o último prémio que foi atribuído, ganhou o jogo Root, um jogo que também já foi falado bastantes vezes aqui neste podcast, e até o Miguel já teve uma rúbrica sobre o jogo, e o Root venceu o prémio 2019 batendo jogos como Airship City, Blackout Hong Kong, Underwater Cities e o Teotihuacan. Espero não tenha assassinado mais um nome aqui, mas estamos a falar de tudo, jogos euros, jogos complexos com uma duração média, se calhar entre as 2 horas, e se formos ao ano anterior, temos aqui um jogo do Vital Lacerda, o Lisboa, que venceu em 2018 e que bateu o Clans of Caledonia, o Gaia Project, o Wendak e o Riverboat. Eu poderia estar aqui a falar dos anos anteriores, mas acho que já dá para perceber que a consistência é, se calhar, o mote das pessoas que atribuem este prémio. Existe mais um prémio que eles atribuem todos os anos, que é o troféu Paulo Inácio, que não tem muito a ver com os jogos em si, mas sim com personalidades da indústria, sejam elas nacionais ou internacionais. Portanto, também há aqui um prémio para valorizar esforços e contribuições que algumas pessoas ou entidades têm realizado em prol do desenvolvimento da indústria. Infelizmente, em 2020 ainda não temos vencedor, não sei se teremos, porque a Leiria Con foi cancelada. Eu, por acaso, não sei como é que está, qual é o ponto de situação da atribuição deste prémio, não sei se vai ser dado online mais tarde ou se vamos esperar por 2021, mas neste momento é o que eu sei. Portanto, Spiel Portugal, provavelmente o prémio mais antigo a nível nacional, e que, para mim, é o prémio de referência a nível nacional, e que eu tenho sempre muita curiosidade por perceber quem é que vai ganhar, mas ganhe um ou ganhe outro, acabo sempre por concordar, porque são jogos que estão muito na minha praia. Sim, e tu, por acaso, eu só vou acrescentar um ponto que é importante, que tu referiste, e temos andado a referir nos outros também, que é, de vez em quando, é importante, para quem não conheça muito bem estes prémios, não vejam só os vencedores, vão ver também os nomeados, porque de vez em quando, ok, este se calhar não escolhi este, mas entre os 4 ou 5 nomeados, eu olhava e dizia assim, realmente eu gosto muito de 2 ou 3 destes 5, se calhar a minha primeira escolha pessoal não seria isso, mas a probabilidade, se vocês se identificarem com o prémio, mesmo que não seja o vosso topo, há de ser muito perto de um jogo que vocês gostam, e depois nos nomeados se calhar até encontravam o vosso topo, vamos dizer assim, daquele ano. E também é importante vocês não olharem só, porque ser nomeado nestes prémios já é assim também, já para os criadores tipo, saem centenas de jogos por ano, por isso ser nomeado num destes prémios é muito bom, é já um destaque brutal. Ser o vencedor, claro está,
Se vocês jogam jogos de tabuleiro, vocês gostam de ganhar, não é? Por isso, certeza. Por isso, antes de ganhar, não interessa o que é que vocês ganham, ganhar é ganhar. Mas, esse aqui, alguns dos nossos, do nosso anterior convidado também diria provavelmente o mesmo quando nós falamos sobre jogos competitivos. Competir é competir, ganhar é ganhar, eu percebo. Mas ser nomeado é muito bom. Por isso, não descartem também de ver nomeados. Força, Miguel, claro. Deixa-me só acrescentar que era uma coisa que tivemos a falar um bocadinho antes de começarmos a gravar. Eu queria só deixar esta lista porque acho que vale a pena, que é o ano 2017 dos Dice Tower Awards, em que ganhou o Gloomhaven, e o Gloomhaven, pronto, é o jogo que é, e há muita gente que gosta, com certeza, mas repara na qualidade dos nomeados de 2017 para os Dice Tower Awards. Para além do Gloomhaven que ganhou, temos o Seventh Continent, o Century Spice Road, Charterstone, Dinosaur Island, Azul, Spirit Island e Sagrada. Isto é uma lista de potenciais vencedores até 2024. É verdade. E saíram todos naquele ano. Ou no ano anterior, mas enfim, portanto, é um bocadinho. É bem odiado. É a questão de Ronaldo e Messi, não é? Quer dizer, não, porque a sorte e o azar do Ronaldo e do Messi é de estarem a competir os dois na mesma altura. Portanto, é muito bom para a competição, é verdade, mas pronto, com uma lista destas, para mim, eu gosto imenso de todos estes jogos que eu acabei de dizer. Isto eram jogos do ano até 2022 ou 2023. Portanto, pegando naquilo que tu disseste, Marco, sim, vale mesmo a pena pegar, não no vencedor, ok, o vencedor ganhou, porreiro, mas vale a pena pegar na lista dos nomeados, ver quem é que não ganhou e perceber se, ok, quem não ganhou continua a ser um bom jogo. Sim. Exatamente. Se tu fores ao BGG, quase certeza que esses jogos estão no top 100 e se não tiverem é pelo menos um, porque eu quase certeza que todos eles devem estar no top 100. São bons jogos. Sim, exatamente. São muito bons jogos. E voltamos à questão do People's Choice, não é? E do que é que as pessoas escolhem e pronto, e depois no final do dia, assim, a realidade no final do dia destes prémios é que vocês têm que encontrar, quem nos está a ouvir, um prémio que vocês se identifiquem numa ótica de vos ajudar a navegar nesta maré anual que vem de centenas e centenas de jogos, e um gajo, a verdade é, nenhum de nós conseguiu sequer saber da existência de todos os jogos que saem por ano. É impossível, é mesmo muito menos jogá-los, e precisamos aqui de algum guia. E eu acho que eu vejo estes prémios como uma ou outra forma, o BGG como também uma forma de filtrar um pouco o que é que vai saindo e o que é que onde é que eu vou investir, porque não há tempo, não há disponibilidade. Há todo um hobby de procurar os hidden gems, que é os jogos que ninguém fala e que ninguém conhece. Portanto, isso é todo um hobby dentro deste hobby, que se calhar um dia até vamos falar sobre isso. Exatamente. Mas pronto, é isso, eu vejo estes prémios também um bocado assim. Para concluir, eu trago-vos, o Bruno já introduziu um prémio português, no fundo, não é? SPL Portugal. Eu trago-vos um prémio recente, que é o Five Seasons, o prémio Five Seasons, da Playing Season. É um prémio que começou em 2019 sobre os jogos de 2018 e que vai na segunda edição, que lançou a segunda edição este ano. Isto é um prémio criado pelo blog, ou o YouTube channel, vamos dizer assim, do Playing Season, do Fábio Lima. Já agora um abraço para o Fábio, que tem sido sempre também um apoiante da DICE e um parceiro da DICE. Este prémio vai na segunda edição, como eu disse, e é um prémio focado, tal como esse PL está no alemão, falei do Asdor no francês. Pronto, este é um prémio que está focado também no mercado português. É um prémio independente que está agora a crescer, segunda edição, por isso podemos, se vocês não conheciam e quiserem seguir alguma do que sai em Portugal, é um bom prémio para vocês seguirem. É constituído um júri de imprensa nacional, vamos dizer assim, de quem está, dos nossos bloggers e da malta portuguesa que está dedicado ao hobby e está a escrever ou a fazer vídeos sobre
sobre o hobby, que produz conteúdo sobre este hobby, e 50% do peso da escolha é dessa malta. Agora, os outros 50% é People's Choice, é a votação do público. Este prémio é equilibrado nesse aspecto, por isso vocês vão ver coisas pronto, que aparecem com algum equilíbrio por causa desta influência também do público, porque há aqui uma diferença contra os outros prémios que nós tivemos a falar, que são muito mais, tirando o do BGG, os Golden Geeks, o resto é tudo muito, como é dizer, curado. É o próprio júri que escolhe. Dito isto, este prémio acontece no início do ano e incide sempre sobre os jogos do ano anterior. Normalmente são anunciados os nomeados, algures, em janeiro. Tem sido das últimas 2 edições e depois a atribuição é feita em fevereiro. Quer dizer que as pessoas têm para votar entre janeiro e fevereiro para fazer o seu voto e o júri fará o mesmo. Se é sempre sobre jogos, é muito parecido com as regras que nós tivemos a falar, por exemplo, da SPL, e também tem que jogos ou são criadores portugueses, tem categorias, não é, onde só podem ganhar ou criadores portugueses. Jogos, mesmo quando são para as categorias internacionais, têm que ser lançados, distribuídos em Portugal com manuais de regras escritos em português. Por isso é mesmo para focar aqui um bocado no que é que existe no mercado português que não estamos a importar por outra via do mercado internacional, para dar um bocado destaque a esses jogos. E dito isto, as categorias que existem são bastantes, ok? Então, 7 categorias exclusivo para jogos nacionais. Jogo familiar, o jogo estratégico, o jogo complexo, a expansão, o designer do ano, o ilustrador do ano, a editora do ano, e depois ainda existe o prémio português de jogo do ano, que é uma 8ª categoria, vamos dizer assim, o que não existe nomeação, que é basicamente, dentre aqueles todos, o júri vai escolher um jogo do ano, ok? Por isso tem aqui 7 categorias mais uma, e depois ainda tem mais 8 categorias internacionais, vamos dizer assim, mas que são distribuídos em Portugal, que é o Kids, o 2 Players, os 2 jogadores, o Roll and Write, o Family, o Gamer, o Expansion, ok? Alguns deles intersetam com as categorias portuguesas. Depois tem o Party and Co-op e depois o do distribuidor, que este é um prémio português, apesar de distribuidor, mas de jogos internacionais. Por isso é um total de 17 prémios que estão a ser atribuídos. Já foram o ano passado, já foram este ano também atribuídos. Só para vocês verem mais ou menos os jogos que saem que têm sido premiados. Vou-vos falar só dos deste ano, porque são muitas categorias, mas em familiar ganhou o Porto, em estratégia ganhou os seis Castelos, em complexo ganhou o Escape Plan, do Vital Lacerda, a expansão foi o Estoril Superbox, o designer que ganhou este ano foi o Orlando Sá, que é o designer do Porto, que ganhou o prémio de jogo familiar, o ilustrador foi o Pedro Condenso, a editora foi a Mebo, que ganhou este ano, e o jogo do ano foi, novamente, o Porto. Por isso, o Orlando está aqui de parabéns este ano, nestes quiz, ganhou, para todos os efeitos, 3 prémios. E depois temos os outros internacionais. Em Kids ganhou o Leo, dois jogadores ganhou o Classic, o Roll and Ride foi o Railroads Inc., em família ganhou o Istanbul, Dice Game, em Gamer ganhou o Wingspan, em expansão ganhou o Rei de Tóquio mais Força, em Party and Co-op ganhou o Clube Detetive, distribuidora foi a Devir Portugal que ganhou, e ganhou também um prémio especial que eles têm adicional, que é o prémio da personalidade. É muito parecido com o que nós estávamos a falar, alguns outros prémios, alguns awards, têm esta personalidade. A personalidade não é um jogo, mas é alguém, entidade ou pessoa individual que teve aqui um impacto na comunidade e no crescimento do hobby, e este ano ganhou a Cidade Curiosa, a Associação de Braga, que está muito também dedicada nos jogos de tabuleiro. Por isso, pronto, como podem ver, é um prémio com muitas categorias, é um prémio que vos ajuda também a conhecerem, se calhar, o que é que está a acontecer a nível nacional, tanto do ponto de vista de jogos internacionais que estão a entrar no mercado português e que estão a ser traduzidos, mas também a componente de jogos e criadores portugueses. E é isto o prémio 5 Seasons da Playing Season.
E a realidade é que nós podemos estar a falar aqui muito mais, temos muito mais awards e prémios e eventos e tudo, isto dava um episódio que nunca mais acabaria, mas se calhar vamos ficar um pouco por aqui, mas queria só mencionar algumas outras pequenas coisas que se vocês quiserem que nos estão a ouvir, pesquisar um pouco, também vão encontrar o Original Game Fair Awards, são bastante interessantes, ou o International Games Award também é bastante interessante do ponto de vista de vocês conhecerem um pouco alguns jogos mais, se calhar, indie ou uma comunidade um bocadinho mais independente. Tem alguns jogos que se distanciam um pouco dos que nós falamos aqui, por isso acho que é giro vocês conhecerem outras coisas e podia estar aqui a falar de muitos outros, mas pronto, só para vos dar assim um cheirinho de algumas coisas que nós não tocamos e que se calhar poderia ser interessante também vocês pesquisarem. A nível nacional, falamos aqui da Cidade Curiosa, faço só a menção que a própria Cidade Curiosa vai lançar os seus próprios awards este ano, um prémio chamado Galardões Cidade Curiosa, é um novo award deles, e em Portugal também tem os Geeks de Ouro, do Café Mais Geek, que não são só dedicados aos jogos de tabuleiro, tem muita coisa, o Café Mais Geek dedica-se um bocado à cultura geek num todo, tem videojogos também, awards para literatura, cinema, nacional e internacional e tudo, mas pronto, é um prémio português, uma comunidade também muito porreira, dei uma vista de olhos para conhecerem se quiserem um pouco mais. Vários destes prémios espero que vos consigam ajudar a navegar, como eu disse há bocado, um pouco o mundo dos jogos de tabuleiro que vão sair todos os anos, mas no final do dia acho que já ficou esta mensagem de todos nós, mas reforço só, façam a vossa própria escolha, escolham o que é que vocês identificam mais, vejam, pesquisem também os nomeados e não só os vencedores. Tudo isto vai-vos ajudar, se calhar, a encontrarem um pouco do melhor que há lá fora, ou então também do melhor que há em Portugal. E deixo também uma nota no ar, que pronto, que estamos a ver sempre a crescer, a Cidade Curiosa e tudo. Acho que mais prémios, muito provavelmente, vão nascer cá em Portugal, se calhar nem que seja só mais um. Consigo antever que no futuro próximo ainda vamos ter mais coisas. E deixo só assim uma nota no ar e avançamos para a nossa rúbrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica, Jogos que dão que falar, em que falamos sobre 3 jogos que estão ligados ao tema do episódio 2 e como é hábito, vamos ter na rúbrica, trazemos as nossas opiniões e algumas visões sobre esses mesmos jogos. Os 3 jogos de hoje ligados ao tema vão ser sobre os prémios do hobby, que nós estivemos a falar, e para tornar as coisas um bocadinho mais simples, isto na realidade vão ser jogos que estão premiados para todos os efeitos. Bruno, se calhar começo por ti. Que jogo traz então para nós hoje? Então, o jogo que eu escolhi ganhou um prémio. Desta vez o Spiel des Jahres acertou, pelo menos na minha opinião, em 2012, que é o Village. O Village ganhou o prémio batendo jogos como o K2, que é um jogo de alpinismo, e o Targi, que é um jogo sobre comerciantes no deserto ou no Médio Oriente. Village, então é um jogo em que nós somos uma família que faz determinadas ocupações dentro de uma vila, que é o nome do jogo. Não é? E existem determinadas ocupações, desde ocupações na prefeitura, desde ter ofícios de fabrico de ferramentas ou de criação de gado. Também podemos explorar os arredores da vila, sairmos para aventurarmos e explorar um pouco o mundo lá fora. E também temos a igreja para quem se quer dedicar à fé e à religião. Isto está tudo dividido em secções, por cores, e nós vamos colocando os trabalhadores, vamos tirando cubos, vamos colocando os trabalhadores nessas secções e vamos realizando ações. Essas ações podem ser feitas de 2 formas, e o jogo é muito interessante neste sentido, porque é diferente de muitos outros, porque um dos recursos do jogo é o tempo. O tempo é um recurso. Eu posso utilizar os cubos para fazer determinadas ações, os cubos que eu vou retirando para fazer determinadas ações, que eu vou acumulando, que eu posso gastar mais tarde para fazer ações, ou então eu posso usar os meus trabalhadores, que são os meus familiares, para serem treinados nesse ofício, para que mais tarde, quando eu quiser fazer a mesma ação, eu não tenha que gastar cubos, mas comece a gastar tempo. É outra forma de gastar recursos. Nós temos um player board que está mais ou menos esquematizado como um relógio, com ampulhetas, e quando nós realizamos ações que gastem tempo, nós vamos avançando um disco, até que quando o disco dá uma volta completa, vamos considerar que é um meio-dia, há ali uma ponte
que indica quando nós passamos da ampulheta anterior para a posterior da ponte, alguém vai ter de morrer. Isto pode parecer um pouco macabro, porque vamos ter que matar pessoas da nossa família, mas a forma como nós devemos encarar este jogo, e que eu também acho que está muito bem feita tematicamente, é que nós estamos a celebrar a vida desta população, destes membros da família, em prol da comunidade desta vila. Nós estamos a tentar colocá-los no livro de memórias, no livro de honra. Só que o livro de honra, que é onde nós vamos colocar os nossos membros, que é uma espécie de enterro e / celebração, tem espaços limitados. Quer dizer que se houver 2 espaços na secção verde, que é a secção da exploração do mundo lá fora, e se um jogador já tem lá um membro, só há um espaço para mais um. E eu vou quase que acelerar a morte desse meu membro da família, que tem que estar num espaço verde, tem que estar nessa secção, e tem que escolher sempre alguém da geração mais antiga, porque nós vamos ter geração 1, 2, 3 e 4, em que os da geração 2 são os filhos da geração 1, os 3 são os filhos da geração 2 e são os netos da geração 1, e depois também temos os da geração 4. Temos sempre que matar, ou neste caso, enterrar os mais antigos. E então nós fazemos quase que gastamos tempo de propósito para conseguirmos chegar lá primeiro do que os nossos adversários. Qual é que é o problema se nós não conseguirmos lá chegar a tempo? É que quando tivermos que matar um dos nossos familiares e não tivermos espaço para colocar em determinada secção do livro de honras, nós temos que o enterrar no cemitério comum, no cemitério público. Aí é que não se ganham pontos. No livro de memória ganham-se pontos. Há várias outras formas de ganhar pontos durante o jogo. Quando acaba um turno, que é quando já não há mais cubos no tabuleiro, há uma missa em que quem tem mais presença na igreja ganha pontos. Depois também ganhamos pontos com a exploração que fazemos fora da vila, como se estivéssemos a querer conhecer o mundo. E depois também ganhamos pontos por coisas que façamos na prefeitura, nos serviços públicos. Para fazermos estas coisas, temos também que apostar no fabrico de ou ferramentas ou na criação de gado, porque essas coisas vão nos permitir ser mais eficientes nas outras ações. É uma vida dentro da vila, que se nós quisermos olhar para o jogo de uma forma temática, faz sentido. Podemos também olhar só de uma forma mecânica, e mecanicamente também está muito giro o jogo, mas é um jogo que celebra mais a vida do que propriamente a morte, e eu acho isso bastante interessante, apesar de nós queremos matar os nossos familiares. O jogo foi feito por um casal, também é curioso, que é a Inca e o Markus Brand, um casal alemão, que também fez a série de jogos Exit the Game, também ganhou um Kennerspiel des Jahres, não quero estar aqui a dizer como aqui com Luio, mas não, eu pelo menos aqui concordo, uma grande dupla de designers, cada vez que faz um jogo eu fico muito curioso para ver o que é que sai ali, porque são muito criativos e fazem jogos muito diferentes. Village é um dos jogos que eu mais gosto de jogar, um dos meus jogos preferidos. Já joguei este ano 2 vezes, que é uma coisa estranha tendo em conta a pandemia. Joguei fisicamente antes da pandemia e joguei no Tabletopia. Portanto, se quiserem experimentar o jogo no Tabletopia, também está uma boa reimplementação do jogo. Está muito bem feita. É um jogo que normalmente demora 1 hora, mais ou menos. Muito leve, com algumas regras, mas joga-se com leveza. Eu recomendo bastante Village. Grande dica. Obrigado, Bruno. Miguel, do teu lado, que premiado é que tu trouxeste para nós? Já não é jogo, hoje posso mesmo dizer, premiado. Vou ser do contra, lamento imenso. O meu jogo que eu trouxe não foi premiado. Peço imensa desculpa. Mas é um jogo... É um jogo daqueles do tal ano de 2017, do ano do Ronaldo, do Messi e de mais 7 ou 8 grandes jogadores que entraram todos ao mesmo tempo. O jogo é o Spirit Island, é um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores. É o tal de 2017, não ganhou nos awards que mencionei, nos Golden Geek Awards e nos Dice Tower Awards, ficou nomeado. E é um jogo que a frase que eu mais ouço para este jogo é que é o Catan ao contrário. E a frase que eu mais ouço é What if Catan strikes back? Então, o Catan, para quem conhece e mesmo para quem não conheça, é um jogo competitivo em que somos colonos de uma ilha, que é a ilha de Catan, e ganha quem melhor a colonizar. Isso é o Catan. Portanto, nós somos colonos e vamos invadir, na prática, a ilha e vamos colonizar a ilha.
Aqui, o Spirit Island é cooperativo e cada jogador é um espírito da ilha. Portanto, os jogadores são a ilha, são espíritos da ilha, a terra, o espírito da terra, da água, do fogo, por aí fora. A ilha tem população indígena e tem alguns invasores e o objetivo é precisamente derrotar os invasores. Ou eliminá-los, ou fazer com que eles fujam da ilha. Em termos de jogo e de componentes, existem 2 tabuleiros. Existe a ilha, que é modular, tem várias peças, com várias secções, com tipos de terreno diferentes. E temos também um tabuleiro de invasores, onde temos alguns marcadores de pragas, de terror. Temos um conjunto de cartas de terror, que é a forma que nós, os espíritos da ilha, temos de ganhar o jogo, em que o nosso objetivo é espalhar o terror pela ilha de forma a que os invasores fujam e, portanto, ao ganharmos esses componentes de terror, conseguimos esvaziar esse baralho de cartas e se conseguimos esvaziar essas cartas, os invasores fogem e nós vencemos. Temos também algumas cartas de terreno onde os invasores vão fazer as suas ações. Enfim, é um jogo com bastantes componentes. Cada jogador tem também um pequeno tabuleiro pessoal. Lá está, cada jogador é um espírito da ilha, então tem também um pequeno tabuleiro pessoal onde temos as características do nosso espírito, temos algumas dicas sobre o estilo de jogo, regras especiais, poderes do espírito, por aí fora. E então, basicamente, o jogo desenrola-se por várias fases, em que temos uma fase de colocar marcadores de presença dos espíritos na ilha, jogar algumas cartas, e as cartas dos espíritos são a parte que eu acho que é mais interessante no jogo, que é, as cartas têm poderes que podem ser lentos ou rápidos, e isso tem influência no turno. Os poderes rápidos são executados antes dos invasores jogarem, ou antes da fase dos invasores, e os poderes lentos são executados logo a seguir aos invasores. Isto quer dizer que se eu tiver algumas cartas que são rápidas, eu posso tentar minimizar o que os invasores vão fazer a seguir, que nós sabemos o que é que eles vão fazer a seguir, ou então podemos dizer, ok, eu tenho aqui uma carta com um poder que é lento, portanto eu já estou a contar que isto aconteça na fase dos invasores e logo a seguir eu vou tentar minimizar o estrago que foi feito. E basicamente é isto. Portanto, há uma fase de jogar cartas, há a fase de executar os poderes rápidos das cartas, que vão tentar minimizar o que os invasores vão fazer. Essas cartas rápidas podem também gerar terror. Vamos lembrar que ao gerar terror, essa é a forma de ganharmos o jogo, porque permite esvaziar o tal baralho das cartas. Temos depois a fase dos invasores, em que os invasores vão lutar contra os indígenas, vão lutar contra a própria terra. Isso é mau, obviamente. E existe também uma mecânica interessante que é semelhante à mecânica do Pandemic com os Outbreaks, em que se a Terra for atacada diretamente, vai gerar um token de Blight que se pode propagar para terrenos adjacentes, por aí fora. Portanto, tem ali uma mecânica gira, parecida com o Pandemic. A seguir à fase dos invasores, temos os poderes lentos das cartas e depois uma fase normal de limpeza do tabuleiro antes do início do próximo turno. O jogo é um jogo bastante complexo em termos de estratégia. Não é complexo em termos de regras, por aí fora, pelo menos eu não achei. Claro, isto dito assim em modo podcast é um bocado difícil de explicar. Portanto, eu sugiro que vejam, porque vale a pena. É o Spirit Island, é um bom jogo cooperativo e esta é a sugestão. Marco. Miguel, só acrescento que eu joguei esse jogo pela primeira vez na última LariaCon que houve, o ano passado, e desde o início do jogo, e nós tivemos, isto é um jogo cooperativo, por isso nós estávamos todos ali à volta a suar,
porque desde o início quase que perdemos e tivemos o tempo todo, durante horas, a jogar aquilo, literalmente só a sobreviver para chegarmos ao fim e perdermos. Por isso foi assim muito Sim, divertido, adorei o jogo. Acho que isto é quando tu sentes que o jogo vale a pena jogar outra vez, foi quando tu basicamente estiveste literalmente tens a carta certa, consegues travar aquilo, ok, sobrevivemos mais um turno. E agora pronto, agora vamos ver, turno a turno, a ver se conseguimos aguentar. E por isso é um jogo muito giro, fica também a minha partilha. Eu trouxe-vos um jogo chamado Wavelength, criado por Alex Hage, por Justin Vickers e pelo Wolfgang Warsch, que é quem criou o The Mind, se calhar ganhou assim muito nome, e estes 3 criadores criaram também um jogo no mesmo estilo de party game, vamos dizer assim, e com algumas inspirações no The Mind. Isto foi um Kickstarter, que em 2019, por isso ele ganhou um prémio do Gold Geek para Best Party Game, para o melhor jogo de party, em 2019. Mas também foi nomeado para o jogo mais inovador desse ano também, e que perdeu contra o Wingspan. Aqui, pronto, já falamos de algumas controvérsias hoje, não vou falar sobre esta, mas em particular eu acho este jogo bastante inovador e bastante interessante. Mas pronto, só para vocês verem o tipo de competição que ele teve em 2019. Ele lança o Kickstarter, só para vocês ficarem com medo, este Kickstarter conseguiu amealhar $325,000 com 8.600, um pouco acima de 8.600 bankers. Dito isto, o que é o jogo? O jogo é capaz... Há 2 coisas que eu tenho que partilhar sobre o jogo, vocês não têm um jogo à vossa frente, mas vou partilhar. É o jogo com o setup mais rápido que algum dia vi na minha vida. Eu abro a caixa e o jogo está montado. Literalmente a caixa é o tabuleiro. Tiras a tampa da caixa, metes aquilo em algum sítio, até podes, pronto, se quiseres criar complexidade, viras a tampa ao contrário, portanto, criaste ali um nível de complexidade de montagem do tabuleiro, para meteres o tabuleiro outra vez dentro da tampa. Mas o jogo está montado, a única coisa que vocês precisam de fazer é pegar no baralho de cartas que está lá dentro, baralhar um bocadinho e pousar lá as cartas ao lado da mesa, para depois irem tirando uma a uma. Ele vem com uma peça, que é basicamente o jogo, é aquela peça, que é e agora vem a parte muito difícil de vos explicar sem vocês estarem a ver, e o Bruno e o Miguel vão me ver gesticular um bocado, que eu acho que não vou conseguir vos falar sem gesticular um pouco isto. Mas é assim uma coisa redonda, que o jogo é aquilo. O Wavelength tem aquilo, uma coisa que eles chamam o dispositivo, nas regras, que me ajuda imenso a explicar-vos o que é. Mas imaginem um disco dentro de uma armação toda em plástico. O disco é móvel, e que está lá fechado dentro. E tem uma tampinha para fechar em metade do disco. E o jogo é essa componente. Depois é muito fácil. Vocês têm... As cartas têm escalas, vamos dizer assim, de 2 coisas, tipo quente e frio, afiado e rombudo, pontiagudo e redondo. Pronto. Coisas que são 2 extremos de uma escala, que criam neles próprios uma caixa. Cada carta tem esses 2 pontos de uma escala. E vocês escolhem uma carta e pronto, colocam lá e definir uma escala. Aquela circunferência, aquela disco que eu estava aqui a falar, dentro dele, se pensarem que o disco em 180 graus define uma escala, não é? Uma coisa redonda, então isso quer dizer que vocês têm uma escala genérica, que é esse disco, e tem lá, se vocês abrirem o disco e conseguirem ver o que está lá dentro, que aquilo tem uma tampinha que abre e fecha aos 180 graus. Se estiver fechado, vocês não sabem o que é que está lá dentro, mas quando abrem, conseguem ver uma marca a vermelho que está tipo aos 2 graus, ou está aos 90 graus, ou está aos 160 graus, que marca um ponto nessa escala. Mais para a direita ou mais para a esquerda. Mais para o quente ou mais para o frio. Mais para o pontiagudo ou mais para o rombudo. E isso aí é o jogo. É um party game que vocês vão dividir as pessoas todas, dá de 2 a 12 jogadores segundo a caixa, mas na realidade isto está para quantos vocês quiserem. Vocês dividem a malta a meio e ficam um lado na equipa A e um lado na equipa B. E depois à vez vão jogar isto. Se conhecerem o jogo Codenames, há em todos os turnos, vamos dizer assim, um Codemaster. Vai haver alguém que vai saber onde é que está aquela linha que está a marcar o ponto na escala. Aquilo roda, por isso vocês fecham o discozinho às escondidas, rodam aquilo vai dar um ponto qualquer aleatório entre 0 e 180 graus, e vocês abrem aquilo muito secretamente, olham lá para dentro, aquilo está mais ou menos a meio, fecham outra vez, voltam para lá, e pronto. E depois olham para a escala e diz quente e frio. Vocês têm que imaginar uma pista, tem que ser uma coisa, um objeto, uma coisa qualquer que vocês se lembrem, entre quente e frio.
E eu digo café. E eu digo assim, pronto, porque me imaginei que o meu extremo da escala para mim era, sei lá, lava, e o zero da escala para mim é tipo o zero Kelvin, que é tipo o zero absoluto da temperatura. Por isso, realmente, o café, se calhar até está mais para a esquerda do que para o meio, não é? Mas pronto. Mas o Miguel, a jogar comigo, pensa, café é a coisa mais quente que eu algum dia meti na minha boca. Por isso, não há cá coisa. Isto aqui é tipo o topo da escala. E a equipa do Miguel diz, pronto, isto aqui é mesmo quente. Existem coisas muito menos quentes que eu. O café quer-se escaldar. Por isso, escaldar é tipo quase nos 180 graus. Pronto, e a equipa dele acabou de falhar, não é? Porque devia ter posto ali o apontador e ter apostado lá com uma setinha no meio, que vocês rodam, e que dizem, ok, a minha aposta é aqui. E depois revela-se. E ao revelar, acertam ou falham. Pronto, é um party game muito simples, muito parecido com o da Mind. É muito giro, por acaso, é muito inovador a maneira como eles fizeram, porque a realidade é, as cartas é que fazem o jogo, do ponto de vista de diferenças, podem criar novas escalas e tudo. É um bocado dependente de língua, ok? Vocês podem, há print and plays noutras línguas, não existe ainda nenhum em português. Para quem gosta de jogos, quem tem alguma dificuldade com as questões de língua, isto pode ser um obstáculo, mas é um jogo bastante divertido, muito fácil de explicar, pois o setup é mínimo, se põe isto em cima da mesa, 2 minutos depois mas 5 minutos você tem que explicar e mostrar a mecânica da coisa e o rodar da cena, mas em 5 minutos vocês põem qualquer grupo a jogar. É um jogo muito giro, mereceu aqui um prémio de melhor party game nesse ano e acho que foi bastante justo. Queres comentar isso? Tens que experimentar também. Pronto. Quem quiser, nos nossos eventos já cheguei a levar nos eventos da Oeiras e pronto, havendo eventos outra vez, fica a promessa que posso levá-lo outra vez para jogarmos aí um party game no evento. E é todo o tempo que tínhamos. Vocês estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos e nos fazerem companhia nestas conversas. Se gostam do nosso podcast, não se esqueçam de subscrever e para não perderem nenhum dos próximos episódios. Se gostam mesmo muito do nosso podcast, ajudem-nos a crescer e partilhem este link com os vossos amigos, falem do podcast. E com isso nós também agradecemos. Se gostaram mesmo muito do nosso podcast e têm ideias que gostassem de partilhar connosco, continuemos esta conversa. Já foi bastante polémica hoje, por isso vocês podem nos comentários continuarmos isto, teremos todo o gosto de ouvir também as vossas opiniões e participar convosco nessa discussão. Sugestões sobre coisas que vocês gostassem de ouvir nos próximos episódios e até mesmo ideias para como podemos melhorar são sempre bem-vindas. Podem nos fazer chegar isso pelos comentários ou então por e-mail para podcast@dicecultural.org. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa extremamente interessante, divertida e cheia de boa disposição, que nós gravamos sempre e como já é hábito. É um prazer imenso gravar convosco esse episódio. Obrigado, malta. Obrigado. Obrigado eu. Para quem nos está a ouvir, então, nos comentários deste podcast podem encontrar também os links para estes jogos que nós estivemos a falar e aproveito só para partilhar que no site Meus Jogos também tem as novidades ou notícias da rubrica mensal, por isso também têm mais uma forma de continuar a ler e a saber sobre os jogos de tabuleiro. Esta parceria com o meujogos.pt vai passar a ter também os jogos, as novidades do mês, neste caso agora do mês de agosto. Podem lá dar um saltinho. E, no fundo, é tudo. Para todos que nos estão a ouvirem em casa, muito obrigado pela vossa companhia, boas jogatanas e para quem está de férias, umas boas férias para vocês e até ao próximo episódio. Até a próxima.